Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Hoje, dia 23 de maio. Caramba, 23 de maio. Como tá passando rápido o mês de maio, né? Pelo menos pra mim tá passando muito rápido. E pra você? Fluminense classificado para as oitavas da final da Copa do Brasil. Como nós já sabíamos, né? Nem se o Fluminense quisesse forçar muito para ser eliminado pelo Sampaio Corrêa, ele conseguiria. Sampaio Corrêa hoje que tá na zona do rebaixamento da Série C. Então, assim, realmente é uma equipe muito fraca, não dá pra ter competitividade, igualdade técnica, enfim. O Fluminense fez o seu dever, venceu os dois jogos aí por 2-0, placar agregado de 4-0, tá nas oitavas da Copa do Brasil. Já está também nas oitavas da Libertadores. E no pós-jogo ontem, na coletiva, que era pra ter sido só do Diniz, o Felipe Melo falou, porque ontem ele completou 100 jogos com a camisa do Fluminense, marca fantástica. Para mim, um dos maiores zagueiros da nossa história. Não o maior, está entre os maiores zagueiros da nossa história. E na sequência, o Diniz foi para a coletiva, né? Junto com o presidente Mário Bittencourt. E ali eles ficaram por 1h14, aproximadamente, tá? Nessa coletiva. E algumas coisas muito importantes foram faladas. Muito importantes. Além da ampliação do contrato do Diniz, até o final de 2025, o contrato do Diniz é até o final desse ano. O Mário renovou, ao contrário de que muitos torcedores pediam, que era a saída do Diniz, né? Principalmente nas duas últimas semanas, não nessa última quinzena, né? Há 15 dias atrás, por exemplo, a pressão estava muito grande pela saída do Diniz e o Mário surpreende alguns anunciando a renovação, a ampliação do contrato do Diniz até o final da gestão dele. Ou seja, se tudo der certo, se nenhuma catástrofe acontecer, o Diniz vai ficar por 3 anos e meio na cadeira de técnico do Fluminense. Aí a primeira coisa que eu te pergunto é, você concorda ou não? Deixa aqui nos comentários, quero muito saber a tua opinião, tá? Mas esse vídeo aqui não é pra falar disso não, a gente já tratou disso na live de ontem à noite no pós-jogo, né? Esse vídeo aqui, pessoal, é pra trazer um ponto muito, muito, muito importante pra vocês, que tanto o Mário e o Diniz deixaram claro na coletiva de ontem, que é sobre a saída de atletas, no plural, e a não chegada de reforços, claro, além do Thiago Silva, que vai ser anunciado aí oficialmente nas próximas semanas, tá? O Mário deixou claro a necessidade de venda de atletas. O orçamento do Fluminense prevê 115 milhões de reais em venda de atletas. E o próprio Fernando Diniz, ele deixou claro na coletiva, para você que não assistiu, foi uma coletiva muito longa, ele deixou claro que ele já está se preparando e imaginando uma equipe com possíveis ausências de jogadores titulares hoje. Tá? Isso me preocupa bastante. A gente está falando de Martinelli, Alexander, Arias, John Kennedy, André, que está lesionado, mas é a potencial maior venda aí do nosso elenco. E eu tô falando desses atletas não porque eu quero que eles saiam, porque são atletas jovens com valor de mercado. O Arias nem tão jovem assim, né? Já tem 27 anos. Mas são os jogadores mais valorizados do nosso elenco, tá? Então, de verdade, pessoal, é muito preocupante essa janela do meio do ano pro Fluminense, tá? Muito preocupante. Eu prefiro 1 milhão de vezes que o Fluminense venda o André, que seja por 20 milhões de euros, 30 é difícil. A proposta que a gente recebeu no passado do Liverpool, eu acho muito difícil que a gente venha receber novamente. Afinal de contas, depois daquela proposta, é bem verdade que o André foi campeão da Libertadores, mas depois se lesionou e, como consequência disso, ficando fora da seleção brasileira, da Copa América, e isso com certeza diminui o valor dele de mercado. Lesão no joelho, algo também preocupante, tá? Para os clubes europeus. Então, assim, 30 milhões de euros eu acho muito pouco provável, mas 20 milhões eu acho bem possível. Então, é melhor a gente vender o André por 20 milhões que seja e bater lá os 100 milhões de reais de meta no orçamento, de receita, para venda de jogadores, do que não vender o André e ter que perder ao mesmo tempo Martinelli, Alexander, Arias, ou perder um Arias e um John Kennedy, ou um Martinelli e um John Kennedy. Tá? O Mário chegou a citar o Flamengo, que tem mais de 1,5 bilhão de reais de receita e está vendendo o Fabrício Bruno agora. Pro West Ham, se eu não me engano, da Inglaterra, da Premier League.
por 14 ou 15 milhões de euros. Se o Flamengo precisa vender, tu imagina os outros, né? Na verdade, na minha humilde opinião, não conheço o Flamengo de perto, o Flamengo não precisa vender, né? Tá vendendo, sei lá por quê. Porque um clube que tem a arrecadação de 1,5 bilhão, precisa vender um zagueiro titular por 14 milhões de euros? Bom, não sei, também não tem nada a ver com eles. Mas o Mário chegou a citar isso na coletiva. Então, teremos perdas importantes. Sangraremos na carne na próxima janela daqui a um mês e pouquinho. Tá? Por outro lado, quando perguntado da chegada de reforços, ele deixou bem claro que, a princípio, não teremos mais reforços além do Thiago Silva, não, tá? Que o Fluminense hoje não trabalha com nenhum nome para nenhum setor específico e tudo mais. O Mário deixou isso claríssimo na coletiva. Mas disse também, claro, que se surgir uma oportunidade de mercado, que o Fluminense não vai fechar os olhos para isso. Mas oportunidade de mercado é uma coisa, né? O Fluminense está no mercado em busca de algum nome é outra coisa. E aí, cara, eu fico preocupado. Porque uma coisa é ele confiar nesse elenco do jeito que tá hoje, até o final da temporada. Outra coisa é a gente ter perdas importantes e o Fluminense não ir ao mercado para repor essas perdas. Né? Claro que primeiro a gente vai ter que perder para depois repor. Então, o Mário tá falando isso hoje, que a princípio não vai ter contratação, até porque ele não sabe hoje quem vai sair. Então, eu prefiro acreditar que ele sabedor da saída do jogador A, B ou C, que ele vá no mercado em busca de reposições. Mas a gente sabe que não serão reposições do mesmo nível, né? Se você perde o Martinelli, por exemplo, e vende ele por, vou chutar um valor qualquer, tá? 10 milhões de euros para a Europa. Você vai trazer quem para o lugar do Martinelli? E não adianta falar assim, ó, traz o Arthur. Porque o Arthur vai custar mais do que o Fluminense vendeu o Martinelli, entendeu? Por exemplo, tá? Tô falando aqui jogadores hipotéticos, tô falando qualquer nome aqui. Se a gente perder um jogador da casa, a gente não pode ir ao mercado para trazer um jogador mais caro do que a gente vendeu. Então a gente vai buscar um jogador mais barato. Na teoria, quando você vai buscar um jogador mais barato, você está trazendo um jogador de menos qualidade. Então, assim, eu já sabia, desde o início do ano, que o ano de 2024 seria um ano complicado pra gente. Ainda tem mais coisas para vir aí no meio do ano. Vamos ver se vai acontecer no meio do ano ou no final do ano. Mas o ano de 2024 realmente é um ano diferente, na qual o Fluminense... A única coisa que eu torcia nesse primeiro semestre era, claro, ganhar a Recopa, óbvio, o objetivo principal, mas era que o Fluminense sobrevivesse nas Copas. Eu tinha muito medo, de verdade, sabendo que a equipe não tá bem, que a equipe não encaixou, que os nossos pilares de 2023, todos eles estão mal. Né? Você pega o Fábio, você pega o Nino, que foi embora, você pega o André, que tá ausente, você pega o Arias, que tá abaixo, você pega o Ganso tem que tá jogando. Você pega o Cano, que tá muito abaixo. Galera, o artilheiro do Fluminense na temporada até hoje, quase no meio do ano, é o Lelê, com 6 gols. O Arias empatou com ele ontem, 6 gols. Tivesse marcado o gol de pênalti que ele perdeu, seria o 7. O Arias seria o artilheiro do Fluminense na temporada. Mas hoje, o Arias divide a artilharia com o Lelê, que só fez gol no Campeonato Carioca. Isso é só uma amostra de como a gente não tá bem na temporada 2024. Mas mesmo a gente não bem, a gente conseguiu sobreviver na Copa do Brasil e na Libertadores. Classificamos para as oitavas, que no caso da Libertadores só será disputada em agosto, e da Copa do Brasil no dia 31 de julho, o primeiro jogo. Ou seja, praticamente agosto também. No Brasileiro a gente tá mal, e agora vai ter só o Brasileirão durante quase 2 meses, para poder mais de 2 meses, né? Para poder focar e tirar o Fluminense da zona do rebaixamento e jogar lá para cima. Tá? Entre os 6 primeiros, porque é lá que o Fluminense tem que ficar o campeonato todo, entre os 6 primeiros colocados. Ok, pessoal? Então, assim, vamos ficar atentos, vamos ficar monitorando, mas é importante você saber desde hoje que perderemos atletas nessa janela do meio do ano. Quais, André? Não sei. Espero muito que seja só o André. Que o André possa ir, seguir a vida dele, já fez o que ele tinha que fazer pela gente. Tô falando em questão monetária, tá, pessoal? Claro que eu queria que o André ficasse, óbvio. Mas eu prefiro perder o André do que perder o Arias, o Alexander, o Martinelli, o John Kennedy, o Arias e o John Kennedy. Se é pra sangrar na carne, que sangre com um só, né? E não com 2, 3, 4. Tá bom? Mas qual é a tua opinião? Deixa aqui nos comentários. Beleza?
Muito obrigado você que chegou até aqui. Se tiver esquecido aquele likezão esperto, deixa o like pra gente aí, é muito importante. Tá bom, galera? Fiquem com Deus, um forte abraço, saudações tricolores e vitória Fluminense.